E aí, massa, bem-vindo de volta. Hoje eu vou contar pra você a parte 2 do rolê de Manchester, o segundo dia. O primeiro dia foi aquele rolê que eu já contei pra você. A gente foi no estádio do Manchester United e tal, conhecemos, sentei lá no banco do Cristiano Ronaldo, né? Sentei no banco onde o homem descansa. Conhecemos a história do Manchester United, rodamos lá no tour e tal, fomos no barzinho, tomamos uma. Então esse foi o rolê do primeiro dia. O segundo dia foi um rolê diferente, porque foi um rolê mais moderno, né? A gente foi conhecer um time mais moderno, que é o time do City. Querendo ou não, o City tem muito menos história que o Manchester United, né? O City é um time mais renegado, digamos assim. Ele nunca fez história, tanto que a rivalidade maior do Manchester United é com o Liverpool e não é com o Manchester City, né? Então vamos lá. O rolê do segundo dia foi o seguinte: a gente foi dormir cedo, né? Como eu falei pra você no outro vídeo. No outro dia, a gente ia assistir o jogo. O jogo, ele tava marcado pra 15 horas, 3 horas da tarde. Só que a gente falou, pô, será que dá pra gente fazer o tour antes do jogo? A gente viu as possibilidades de fazer o tour. Tinham dois horários, o horário de 10h30 e o horário de 11h45. Só que o horário de 11h45 só tinham 2 ingressos e a gente tava em 3, eu, Gabriel e Caio, 3 pessoas. A gente ia não deixar uma pessoa fazer sozinha e os outros 2 fazem outro. Então a gente pegou os 3 juntos no horário de 10h30, que tinham 18 ou 17 ingressos, alguma coisa assim. Para fazer o tour do Manchester City, ele é mais barato, ele foi 23,44 na cotação. Provavelmente pode ser pelo fato de eu ser sócio do Manchester City, então ficou um pouco mais barato. Um detalhe importante: se você for estudante, ambos os tours você consegue um desconto, né? No Manchester United era 10 euros a menos, no Manchester City também. Então se você for estudante, você consegue comprovar que você é estudante e você paga menos. Antes da gente dormir, a gente viu esse horário de 10h30. Então, opa, vamos acordar mais cedo. Vamos acordar o que? Umas 9, 8h30, pra gente poder fazer o tour. Então a gente comprou logo o ingresso, ficou de boa, pã. Na hora que a gente acordou, o que a gente vai tomar café da manhã? Quem assistiu o primeiro vídeo viu que eu levo cereal pra viagem. Eu tomei de café da manhã o cereal, não precisei gastar nada, que foi o cereal que eu levei na mochila. Pegamos o táxi de novo e fomos pro estádio do Manchester City. Chegando lá, chegamos mais ou menos na hora que era para fazer o tour. Então você chega lá, encontra o pessoal, mostra o museu rapidamente. Como o time não tem muita história, também não tem muito troféu. Agora, a visita do Manchester City, do estádio do Manchester City, eu achei muito melhor. Por quê? Porque a gente ficou no clima de jogo. Caralho. Olha o outro lá. Ai, Ralandinho. Esquece. Sei que eu vi que ele tava falando, falou o quê? Fala aí, guia. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Fala aí pra todo o Brasil. Não. Quem, porra? Aquela hora que ele tava falando lá, que eu não tava aqui. Ah, não sei não, velho. Negócio Tirando foto sua, pegando na bola. Eu vi você pegar na bola. Com as duas mãos. Gosto, mano. Tirou até a mochila, velho. Tirar a mochila pra não atrapalhar minha pegada aqui. O estádio é muito mais tecnológico. Você pode ver que o time também, ele usa muito mais tecnologia. É um time bem mais rico do que o Manchester United. Tem menos história, porém tem muito mais investimento, porque é um time mais novo, um estádio mais novo, é tudo mais novo. E além também dos shows em volta, porque como era match day, normalmente quando é dia de jogo, eles colocam entretenimento do lado de fora, muitas pessoas entrando com carrinho, com caminhão, e não tem aquelas barracas do lado de fora, eles abastecendo as barracas, gente entrando, saindo, vindo, voltando. Você se sente num clima bem diferente do clima que a gente foi no United. A gente foi lá e tinham pessoas conhecendo como a gente, mas nada demais, né? Você via bem vazio, não tinha ninguém, porque nesse final de semana, não sei se você sabe, mas eles não colocam os dois times para jogar no mesmo final de semana em casa. Pode observar, se você observar a tabela da Premier League, que foi o jogo que a gente foi assistir, quando o Manchester City joga em casa, o United joga fora. Quando o United joga em casa, o City joga fora. Eu observei a tabela, todas as rodadas são assim. Não existe nenhuma rodada que os dois times jogam em casa. Não existe nenhuma. Para evitar confusão de trânsito, enfim. Beleza, a gente terminou de fazer o tour, que também demora mais ou menos umas 2 horas. Só que deu uma fominha, né? Foi pro McDonald's de novo, almoçamos e voltamos. Quando a gente voltou, já tava mais ou menos na hora de entrar, ali umas 3 horas antes. Só que a gente fez uma filinha, né? Fez uma salinha. Deu uma volta e tal, conhecemos o show que começou. E aí, galera? Sentimento, se liga aqui no ambiente pré-jogo. Ó, joga os caras jogando uma petequinha ali. Olha.
Showzinho aqui, pã. You get some brilliant punditry on this stage, but that punditry of full volley may just be the best ever. Just quickly as well, if you do want to play for the signed Maris shirt, get yourself over to that blue tent over there, sign yourself up, and hopefully you could be bobbing apples on this stage. Tava narrando ali o pre-match, que é o pré-jogo, falando o que achava, quem que ia ser escalado, quem que não ia ser escalado. A gente assistiu também a entrada do time, então a gente viu o time entrando, saindo do ônibus, entrando no estádio, bem legal inclusive. Tava na expectativa de assistir o Haalandinho, né? Nada mais, nada menos do que a atração desse ano, o melhor jogador do time. O Haalandinho, na hora que saiu a escalação, a gente viu que o Haalandinho tava no banco. A gente, nossa, ficou muito decepcionado, porém, vários outros jogadores estavam no time titular. Colocar uma observação aqui pra você. Você assistir o jogo no estádio, você vê o jogo de outro nível. Você vê a técnica dos jogadores. Você vê como os jogadores veem o jogo. Você vê o que a câmera não capta. Então você vê, por exemplo, o Bernardo Silva jogando em todas as posições do campo, trás, na frente, correndo do lado, toca. O cara não cansa. E o KDB é incrível. O cara pega na bola, o time parece que tá com medo. Entramos, a única coisa que a gente precisou foi escanear nosso QR Code, ó, e já foi. Tamo dentro, esquece. Pega o ambiente aí, ó. Nosso andar é o terceiro andar. E aí, meu pivete? Olha. Bem, hein? E falando sobre o jogo, rapidamente, o jogo foi basicamente 2-1. O Manchester City começou abrindo o placar com o Álvares, Fulham empatou com o Andrés Pereira, só que no lance do gol do Andrés Pereira foi um gol de pênalti, o Cancelo foi expulso. Foi no início do jogo, uns 25, 26 minutos, já tava 1-1. É, meu filho, ó. Torcida do Fulham gritando olé. 1-1 no placar, um jogador a menos e o Caio aqui, ó. Era melhor ter assistido o jogo do Vitória. O primeiro tempo acabou 1-1 com o Haalandinho no banco. Haalandinho, Foden, a galera no banco. Na hora que virou o segundo tempo, o Manchester City continuou com o mesmo time. Quando foi mais ou menos uns 65 minutos por 70, o técnico pegou, botou o Haaland já chegou metendo o gol impedido. Quando foi no finalzinho do jogo, o pivete, no último minuto, Kevin De Bruyne virou e tomou um pênalti. Quem vai bater? Me fala aí, quem que vai bater esse pênalti? O Haaland. Meteu o gol. 17! Bora, vamos pegar o gol da Rainha pra Dublin. Meteu o gol, leva minha irmã, hein? Te dou minha tia. Guardiola é foda, o cara já tá capitão de cabeça. Guardiola na bota do cara ali, ó. Esse teu tio, filho. Dias. Então, qual foi o sentimento do jogo de hoje? Mano, me sentindo barradão, aquela emoção. Qual é o seu julgamento quando o Pep Guardiola tirou o Álvares e botou o Haaland? O cara tem o brilho natural. Hoje, churrasco na minha casa, aqui em Manchester. Depois pegar o voo pra Dublin, que só paro na segunda hoje. Esquece, arrasta pra cima. Pra mais dicas, arrasta pra cima. Foi um dos melhores jogos que eu já assisti, muito emocionante, muito bom. O jogo começou 3, acabou mais ou menos umas 5. A gente ficou lá no estádio enrolando uns 30, 40 minutos. Saímos, fui com a mochila, né? A gente tinha guardado no container. E aí, galera, vou mostrar pra vocês uma parada aqui, ó. Aqui você pode guardar a sua bag. Aí nós guardando essa mala aqui, ó. Nós veio sem mala, de boa. Sem peso, suave. 10 pila, dá pra guardar a vida inteira. Tá vendo? Aí eles guardam nesses bancos aí, ó. E fomos para o aeroporto. Tentou pedir o táxi, não tava conseguindo, então a gente teve que caminhar e indo em direção ao aeroporto um pouco. A gente caminhou acho que mais ou menos uns 30, 40 minutos. Aí sim a gente conseguiu pegar o táxi e descer para o aeroporto. A gente conseguiu pegar o voo tranquilo para casa e voltar antes de 9. Lembra que é 1 hora de distância? De 9 horas a gente chegou aqui 10 ainda ia dormir em casa tranquilamente, são e salvo. Agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. Esse aqui é o tour do
do Manchester United, tá vendo? Museu Tour. Aí alguns jogadores importantes são o Bob Charlton, Pan, Scholes. E aqui o dia que a gente foi, tá vendo? Esse foi o rolê do United. E o do City, que foi esse Manchester City Tour, tá vendo? Com essa paradinha eu consigo 10% de desconto na loja. A hora que eu quiser chegar lá e apresentar esse cartão aqui, eu tenho 10% de desconto. Se você que está me assistindo agora quer que eu faça mais rolês como esse, só comenta aí para eu saber para onde você quer que eu visite agora. E no final do mês eu vou estar voltando pro Brasil, então não vou conseguir fazer esses rolês de estádio mais, mas ano que vem farei mais rolês de estádio. Eu tô pensando qual que eu vou primeiro. Espero que tenham gostado, nós estamos juntos e valeu!